como nós temos a mente de Cristo agora, o nosso maior prazer é cumprir a vontade do Pai. E qual é a vontade do Pai? Que seu reino seja expandido nessa terra. Ninguém está preparado para viver se antes não estiver preparado para morrer. E quando amadurecemos, nós não ficamos correndo atrás de coisas materiais e esse é o maior propósito da nossa vida. Não, porque o nosso maior prazer não está mais nisso. Fala pessoal, aqui é o Essentials Cast, nós fazemos parte da equipe de ensino da Reino, eu me chamo Rafaela Verias, estamos aqui com a Isabela Lube. Nós gostaríamos de agradecer aos nossos pastores por tudo que nós temos vivendo em comunidade. E nesse momento nós gostaríamos de falar a respeito do nascimento da igreja no Novo Testamento e o papel da igreja hoje e no futuro. É um tema super profundo, mas também super atual, então a gente vai falar de uma forma bem breve sobre o surgimento e o nascimento dessa igreja no Novo Testamento. Exato. E a implicação dela hoje, nos dias atuais, como nós temos vivido como corpo de Cristo Perfeito. hoje em dia, né? Exatamente. Eu acho interessante a gente começar falando sobre a promessa que existia, que já tinha, da descida do Espírito Santo, certo? Porque a igreja, ela começou, ela teve um backstage antes que foi esse contexto de que Jesus pediu para que os discípulos esperassem para que certo momento, naquela oportunidade, eles seriam revestidos de um poder do alto, dos céus. E aí sim eles estariam revestidos desse poder e poderiam ir, né? Então, existiu sim uma necessidade de ser revestido de um poder que só o Espírito Santo ele podia nos dar. Exatamente. Então, houve essa espera, essa necessidade. E Rafa, por que houve essa espera? Sim. Essa necessidade? Houve já um momento anterior a esse que houve esse momento de eu preciso ter um revestimento do poder de Perfeição. É a famosa capacitação do Espírito, né? Que nós precisamos para cumprir a boa obra de Deus. Em Lucas 3:22, diz o seguinte: o Espírito Santo desceu sobre ele em forma corpórea, como uma pomba, e ouviu-se do céu esta voz: Tu és meu filho amado, em ti me comprazo. Então aqui é o momento em que Jesus, antes de dar início, né, ao seu ministério, a começar a pregar as boas novas, ele literalmente foi batizado e recebeu a capacitação do Espírito. E da mesma forma ocorreu com os discípulos. Jesus ele instruiu para que os discípulos não fossem até as nações naquele momento, que eles aguardassem em Jerusalém, para que eles também pudessem ser capacitados pelo Espírito para cumprir a boa obra de Deus. Ou seja, nós não devemos fazer a boa obra de Cristo sem a capacitação do Espírito. É extremamente importante que nós estejamos ali capacitados pelo Espírito Santo. E em Atos 1:8 diz: Mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém como em toda a Judéia, Samaria e os confins da terra. Então, para que haja o ID, há sim a necessidade de sermos revestidos desse poder que é o Espírito Santo, né, Arthur? Porque até na origem da palavra, igreja, né, vem de eclesia, chamados para fora. Essa é a grande comissão. Esse é a nossa missão com o corpo de Cristo. Nós somos chamados para fora. Então, nós precisamos ser revestidos desse poder para que as nossas boas obras, o que a gente for fazer, toda a missão, tudo que for nos incumbido através da fé, né, que Jesus coloca no nosso coração, que o Espírito Santo coloca no nosso coração, que nós possamos realmente estar convictos disso e preparados para cumprir toda boa obra da melhor forma possível. Então, eles precisaram ter esse preparo, eles precisaram passar por isso, né? E hoje a gente entende que é o nosso chamado, né? Fomos chamados não para ficar apenas dentro de um edifício, dentro da igreja, mas somos chamados também para fora. Edificarmos o corpo de Cristo, mas com uma missão para olhar para o outro. Exato, né? exato. A palavra de Deus fala em Romanos 8:19 que a criação aguarda com expectativa a manifestação dos filhos de Deus. E algumas traduções ele fala aguarda como com gemidos, com ansiedade. Por quê? Porque a criação está sofrendo. E para que nós possamos manifestar, qual é a intenção da capacitação do Espírito? Que nós possamos cumprir o plano de Deus para a humanidade, que é a salvação, mas principalmente ser sua imagem e semelhança. E nós só somos a sua imagem e semelhança quando nós estamos sendo capacitados pelo Espírito, porque nós vamos expressar a essência de Cristo. A essência de Cristo é generosa, a essência de Cristo, ela não pensa nas suas próprias necessidades, mas no outro. E a gente já pode entrar em Atos 2, inclusive, né?
onde foi uma igreja que ali foi o primeiro derramar do Espírito Santo, né, que é o cumprimento da promessa, onde, né, o Espírito Santo ele desce, mais de 120 pessoas recebem esse Espírito e ali começa a igreja e a partir dali as pessoas elas começaram a ter uma revelação de Cristo. Ou seja, antes disso elas aceitavam, elas de certa forma, né, até os próprios discípulos, em alguns estudos falam que eles tinham dificuldade de entender aquilo que Jesus falava, por quê? Porque eles não tinham a revelação, né, eles não tinham a revelação de Cristo. Quando o Espírito Santo ele desce, quando essa promessa ela se cumpre, é possível ter essa revelação de Cristo, revelação das Escrituras. Então hoje nós vivemos aqui um dos tempos onde nós temos uma maior revelação de Cristo. Nas Escrituras e em estudos feitos, né, o pastor Eduardo é um pastor que constantemente está falando, propagando o evangelho e revelando a respeito do reino, né, que de fato é o que Jesus veio pregar, as boas novas é a extensão do reino de Deus. Então, nós precisamos dessa capacitação para expressar a essência de Cristo, que de fato é o que interessa, né? Nossa natureza é a natureza de Adão, uma natureza caída que tende o quê? A tudo ser voltado para as nossas necessidades. Eu preciso disso, eu quero o meu carro, eu quero o meu apartamento, eu quero o meu casamento, quando na verdade Deus nos convida a expressar a natureza de Cristo. Quando nós cremos que Jesus ressuscitou, nós recebemos essa natureza. Essa natureza ela é generosa, ela expressa, enfim, toda a essência de Cristo, que é, de fato, o desenvolvimento da nossa salvação. É porque muitos compreendem o quê? Que aceitar a Jesus é o plano total de Deus pra gente, quando na verdade é o início da nossa caminhada. Exato. Então, a partir do momento que aceitamos a Cristo, precisamos desenvolver a nossa salvação, que Cristo seja aumentado em nós, né? Então, para que Cristo seja aumentado, nós precisamos do quê? Saber das Escrituras, conhecer, entender o que a Bíblia diz, mas principalmente estar numa igreja e se relacionar com o corpo. Perfeito. E tá aí uma tarefa difícil. Uhum. E falando sobre isso, sobre o clamor da criação, qual é o clamor da criação? Como a Rafa falou em Romanos 8,19, que a criação aguarda com grande expectativa a revelação desses filhos e o filho maduro, entendeu? Não o filho imaturo. É um filho maduro de que ele entende que o processo da salvação dele é um processo de santificação também. É dia após dia morrendo e pegando a sua cruz todos os dias, negando a si mesmo, sabe? Tomando a sua cruz diariamente. Então, aqui também fala sobre um processo de maturidade, entende? Em que a revelação não é apenas aqueles que foram salvos, mas os filhos maduros na fé, entende? Então, eu acho importante também falar, já trazendo esse contexto do plano da criação, né? A gente volta sempre no Adão, mas o que era esse plano, né? Que o homem, ele refletisse a imagem e semelhança de Deus, como a Rafa falou. E hoje a criação, ela geme e clama por essa revelação dos filhos de Deus, porque hoje em dia a as pessoas, o ser humano, ele perdeu o seu propósito. Ele não reflete mais a imagem e semelhança de Deus. E a criação ela fica desesperada porque esse era o plano inicial. É o mais, Que né? que a gente refletisse, sabe, que existisse um homem que refletisse a imagem e semelhança de Deus. E quando isso não aconteceu, a criação ela ficou com essa angústia. E hoje esse é um papel da igreja, sabe, que esses filhos maduros, que os filhos de Deus, eles possam refletir a imagem e semelhança novamente. Então, no princípio, toda a criação ela cooperava com esse plano divino, né? Só que com a queda, essa imagem ela foi corrompida e o homem ele passou a desconhecer disso, a se desconectar desse propósito. Sim. E hoje o ser humano ele vive o quê? Apenas nas suas necessidades, apenas para sobreviver. Eu tô aqui no meu dia a dia, eu tô aqui, no meu trabalho tentando sobreviver, tentando ganhar meu ganha-pão e sabe? Sim. E fica sempre no sobreviver. E é aí que mora realmente a maior dor do ser humano, na alma, de não ver propósito e sentido na vida. Quer dizer, porque a imagem dele se perdeu e hoje ele só fica sobrevivendo, ele só tenta sobreviver às coisas que acontecem no dia a dia. Sim. E ali ele se perde. Eu vejo que hoje a gente então vê duas escolhas. A gente pode ter duas escolhas. Ou a gente vive apenas sobrevivendo e tentando realmente alimentar todas as nossas carnes e os nossos desejos, as nossas vontades, ou a gente busca restaurar esse plano, restaurar a imagem de Deus em nós. E um exemplo disso é até Lucas 5, quando os peixes eles saltam dentro do barco de Pedro, quando a presença de Jesus se aproxima,
é a criação com expectativa dessa revelação. Quem tinha essa revelação naquele momento? O Filho, né? Filho, o Filho de Deus estava ali, Jesus estava ali, e eles manifestaram, a criação ela responde com isso, Sim, entende? Então isso só prova mais ainda sobre esse alinhamento do céu com a terra, sim. que eu vejo que esse é também um dos propósitos da igreja, nós estamos alinhados com o propósito dos céus e a terra vai começar a corresponder. Então, já pra gente entrar nesse assunto, a pergunta que fica é como que nós vamos pregar esse evangelho, o evangelho não de necessidade, mas um evangelho maduro, entende? Entendendo o plano da salvação, mas entendendo também o processo de crucificação, de cruz, todos os dias, a cruz diária, né? Que a gente vai entrar um pouquinho melhor sobre isso. Mas como que nós podemos pregar esse evangelho para que as pessoas que perderam essa imagem, elas possam restaurá-lo, elas possam recuperar? Sim. Hoje a gente tem muito uma problemática que é a igreja imatura, onde o que que acontece? Onde ela se reúne todos os domingos com uma mentalidade pedinte. Então ela tem uma mentalidade de eu gosto muito de uma frase que um pastor veio na Reino nos visitar e ele falou que Jesus ele acaba sendo o caminho entre eu e o meu carro. Jesus ele acaba sendo o caminho entre o meu casamento. Essa é uma mentalidade de uma igreja imatura. Eu vou para Cristo apenas para receber o meu milagre. Eu vou para Cristo apenas para conseguir prosperar. E aí vem a teologia da prosperidade. Então vem todas essas filosofias vãs, né, que o apóstolo fala em Colossenses 2, fundamentos vãs que não nos levam aos fundamentos de Cristo. Por quê? Porque o fundamento qual é o maior fundamento de Cristo? Que nós voltemos à imagem e semelhança e principalmente que nós possamos expandir o reino de Deus. Como é que a gente faz a expansão do reino de Deus? Vivendo para cumprir a vontade do Pai. O que que Jesus ele falou, né, em João 6:38? Pois eu desci ao céu não para fazer a minha própria vontade, mas para cumprir a vontade daquele que me enviou. Jesus é um com Deus. Então nós da mesma forma precisamos desenvolver essa mentalidade, porque aceitar a Cristo e ter a mentalidade de Cristo são coisas diferentes. Muitos aceitam, mas não caminham, não conhecem a palavra de Deus e por isso vivem atrás do quê? Teologia da prosperidade. Vivem atrás das suas próprias necessidades e não conseguem cumprir o ID. Então são pessoas que por crerem serão salvas? Serão. Mas viverão a vontade boa, perfeita e agradável de Deus? Cumprirão o ID do Senhor? Não sabemos por quê, porque muito provavelmente essa pessoa está voltada para suas próprias necessidades. E o evangelho não existe cristianismo sem nós olharmos para o lado e nos compadecermos com os demais. O corpo de Cristo está preocupado com a edificação do corpo. Por quê? Porque nós estamos nos preparando para casar com o noivo, que é o próprio Jesus, e ele é perfeito. Então nós precisamos ser desenvolvidos em amor para que possamos alcançar essa estatura, para que nós possamos estar sem mancha, sem mácula, para de fato que o noivo possa vir. Então o maior papel da igreja hoje é que nós possamos nos desenvolver como corpo. Como nós fazemos isso? Por meio dos dons. Por isso que Deus ele nos deu mestres, professores, evangelistas. Para quê? Para que o corpo pudesse aprender, para que o corpo pudesse ser edificado. Dons, cantar, né? Também tem por meio das músicas, nós conseguimos sentir a presença de Deus, por meio de aulas bíblicas, teologia, nós podemos aprender a respeito do Senhor. Então, tudo isso é edificação do corpo. Mas como esse corpo vai conseguir se relacionar de forma saudável? Por meio do fruto, dos frutos do Espírito, que é só por meio da revelação de Cristo, do relacionamento constante com Cristo, que nós podemos desenvolver a mansidão, o domínio próprio, a bondade. Então, por meio disso, é que no nosso meio não há fofoca. É por meio disso que cristãos aceitam a Cristo, mas têm bons relacionamentos dentro da igreja. O problema é quando a gente está pregando a respeito das necessidades terrenas, então nós nos tornamos egoístas, nós não conseguimos desenvolver os frutos porque nós estamos focados nas nossas próprias necessidades e não focados em que Cristo cresça em nós. E quando Cristo não é aumentado em nós, nós nos tornamos egoístas, nós não somos generosos, entende? Então, essa é a importância de estar sendo pregado um evangelho que não é para filhos imaturos. Qual é o evangelho que é pregado para filhos imaturos? O evangelho que se detém às necessidades dessa terra, às necessidades do agora. E as coisas de Deus são eternas. Elas não são temporais. Elas não passarão. Tudo passará, mas a tua palavra prevalecerá. Ou seja, a palavra de Deus, Deus nos chama para dar frutos eternos. E não frutos momentâneos que a traça corrói, que o tempo vai passar e vai se desfazer. Então, quando nós estamos focados
No agora, no hoje, nós nos tornamos egoístas e não conseguimos expressar a Cristo. Mas quando nos voltamos a ouvir uma pregação, a estudar a palavra de Deus, que nos leva a aumentar e manifestar mais a essência de Cristo em nós, nós nos voltamos para os irmãos, edificamos o corpo e preparamos uma igreja apta a receber o filho, o noivo, que já é perfeito. Perfeito. Eu acho que a gente só consegue entender sobre esse evangelho maduro quando a gente entende que eu escutei isso do pastor Eduardo, uma vez que ele falou que o evangelho é você ir sem você. O evangelho, ele é um chamado para viver além de nós, além de si mesmo, né. Então isso significa carregar a cruz todos os dias e abrir mão desse ego, e abrir mão do egoísmo, e abrir mão, sabe, da picuinha, da fofoca, entende? Tudo aquilo que quer corroer o que é tão sagrado que é o corpo de Cristo, sabe. Então, quando a gente começa a entender que nós precisamos ouvir e pregar um evangelho maduro, é entender que esse evangelho, ele só vai conseguir chegar nessa maturidade quando você, no caso eu, Isabela, Rafa, os nossos desejos, as nossas vontades, os nossos sonhos aqui dessa terra para trás e a gente começa a no caso a cruz, né, e a partir dessa crucificação, desse viver de vida de cruz, você começa a acessar essa maturidade, de aí sim Cristo começar a ser revelado através de você. Então precisa haver essa vida de cruz, para que esse ego, essas vontades terrenas, para que a sua mente terrena, ela comece a sair da cena, comece a realmente diminuir esse acesso e você começa a ter Cristo sendo revelado. Sim. Cristo começar a crescer em você. À medida que Cristo começa a crescer em você, a sua mente começa a ser renovada, como diz em Romanos 12:2, né? Essa renovação da mente para entender a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Perfeito. E eu vou até trazer um versículo aqui, em 1 Coríntios 1:18, diz que porque a palavra da cruz, a crucificação, essa cruz todos os dias, era loucura para os que perecem, mas para nós que somos salvos é o poder de Deus. Então, é loucura a gente falar de o que é, Isabela? Eu vou ter que morrer, vou ter que morrer, no caso, de forma figurativa, os meus sonhos, as minhas vontades, as minhas necessidades, para que Cristo seja revelado? Sim, é esse o ponto da maturidade. E ela é loucura, mas não para nós, os salvos que querem ser filhos maduros, querem se tornar, mas é loucura para o mundo, é loucura para aqueles que parecem. Entende? De aquilo que eu falei, o sobreviver. Hoje o homem ele quer sobreviver. Ele quer sobreviver, ele quer só o trabalho, ele quer só o carro, ele quer e aí Jesus, como a Rafa falou, é só a ponte, só o que conecta. Mas aí é que mora a insatisfação. Você nunca vai ver Cristo como a maior revelação, a maior satisfação que você poderia ter se você olhar apenas Jesus como alguém que vai suprir suas necessidades. Mas você vai se sentir totalmente satisfeito na maior revelação que é Cristo, quando você entender que Ele é tudo. Ele é tudo que a gente precisa. Ele é o caminho, Ele é a ponte, Ele é o único caminho, Ele é a única vida, Ele é a única verdade. Quando você entende isso, que é o único que tem o acesso ao Pai, essa revelação, ela supre toda necessidade, ali você não vê ele apenas como uma ponte para os seus desejos, para as suas vontades. E a sua mente, ela começa a deixar de ser uma mente natural e começa a ser uma mente que entende as coisas espirituais, porque a morte de cruz, essa cruz todos os dias, você só vai entender tendo essa mente madura e essa mente Sim, espiritual. perfeito. E eu acredito que esse é o maior papel da igreja. Eu gosto muito do que o apóstolo Paulo fala. Ele fala o seguinte: eu volto a sofrer dores de parto, até que Cristo seja formado em vocês. Isso é uma das cartas que ele escreve para as igrejas. E o que que ele está querendo dizer aqui? O apóstolo Paulo, ele tinha um anseio muito grande em ver os cristãos, os seus irmãos, se desenvolvendo em Cristo, que Cristo de fato fosse aumentado neles. E o apóstolo Paulo, quando ele fala isso, eu volto a sofrer dores de parto, o apóstolo Paulo, ele não estava só sofrendo porque ele vê que os irmãos estavam se perdendo em alguns momentos, se envolvendo com misticismo. Ele sofria de fato, porque também o apóstolo Paulo era um homem extremamente, ele era, muitas vezes mais sábio, mais, inteligente do que alguns advogados da lei.
Ele tinha um papel de prestígio e honra na sociedade. Então, no momento que ele se converte, ele deixa tudo isso de lado, ele passa a sofrer uma humilhação gigantesca em prol de Cristo e do evangelho, e ele começa a escrever cartas, advertindo os irmãos a respeito do fato de eles terem se perdido em alguns momentos, mexendo com misticismo, se tornando legalistas. E ele escreve isso de um lugar de grande sofrimento, não apenas pela humilhação que ele passava, mas porque ele via que muitas vezes a igreja não estava entendendo que Cristo deveria ser aumentado, porque eles estavam muito focados nas coisas terrenas. Então, qual é o papel da igreja, visto que o apóstolo Paulo falou aqui? O papel da igreja é implementar qual é o propósito de Deus para a igreja atualmente. Então, qual é o propósito da igreja? Preparar uma noiva apta a receber o noivo. De fato, desenvolver a mentalidade de Cristo e que Cristo seja aumentado no corpo de Deus, no corpo de Cristo. Então é muito importante que essas pregações, elas sejam perpetuadas em nosso meio. E não irá acontecer se nós tivermos uma mentalidade de Adão, ou uma natureza de Adão em nós, sempre buscando que às vezes nós aceitamos a Cristo, mas nós temos uma mentalidade ainda de que o Deus tem que suprir as minhas Tô necessidades. aqui sobrevivendo, tô Exato. sobrevivendo. E Essa é a mentalidade de Adão. perfeito. E qual é uma frase que eu gosto muito que um dos pastores daí nas expressões de Cristo falou para nós, né? Filhos maduros trabalham nos negócios do pai, enquanto filhos imaturos querem apenas usufruir dos negócios do seu pai. Uau. Então, quer falar sobre isso? É justamente o que a gente tá falando sobre maturidade, sabe? A partir do momento que você entende que a partir do seu processo de salvação você foi salvo, mas existe, a salvação, o pastor Facundo ele falou isso, né, que a salvação é como se fosse uma porta de uma grande casa, de uma grande mansão, é apenas a porta de entrada, só que o processo, o viver com Cristo, ele tá depois dessa porta. E isso que ela falou é muito importante, porque as pessoas elas só querem viver até a porta, até a salvação. Vocês que passaram por essa porta, estão passando essa vida de cruz que não é fácil, né, é loucura para essas pessoas que não entendem, mas escolheram viver o processo e hoje podem administrar as coisas de Deus, né, podem tomar posse, mas também administrar, elas apenas repassem isso para quem fica atrás da porta, "Eu sou salvo, mas eu quero só receber isso que vocês estão recebendo todos os dias aí, essa parte boa, essa parte dos benefícios", sabe. E isso é muito muito comum, porque esse é o ser humano, tentando sobreviver e sempre querendo tirar o benefício de tudo, sempre querendo tirar, sabe, alguma e aí é que tá, essa e eu entendo que essa injustiça, ela nos coloca nesse caminho de cruz. Assim como a cruz ela foi uma injustiça, né, alguém que tinha justo, perfeito, Perfeito. imaculado, né, o cordeiro perfeito, ele sofreu essa injustiça, a cruz para nós também são nesses momentos de injustiça, são nesses momentos em que nós somos provados, em que algo que a gente está passando não é justo, aí sim, a gente começa a entender o valor dessa cruz, aí sim você percebe, não, eu preciso viver essa cruz, porque o que eu estou passando é injusto. Se a gente for usar o exemplo do filho pródigo, fica muito claro. Por quê? Porque o filho pródigo, ele pegou a sua herança e foi viver para si, enquanto o outro filho, ele ficou cuidando dos negócios do pai. Filhos maduros expandem o negócio do pai, né. Então, qual é o negócio de Deus, né? A expansão do reino dele nessa terra, e que nós consigamos voltar à sua imagem e semelhança. Então, o que que acontece? Quando nós chegamos no nível de amadurecimento espiritual, não apenas aceitar a Cristo, mas ter a mente de Cristo, porque são coisas diferentes. Eu aceitar a Cristo, eu aceitar, crer que Jesus morreu e ressuscitou, e eu desenvolver isso. É uma caminhada, né? Tanto que o apóstolo fala em Colossenses 2, não apenas aceitem a Cristo, mas caminhem com ele, sejam edificados nele, enraizados nele. Para quê? Para que nós possamos transbordar gratidão. Quando nós só aceitamos a Cristo e a gente não recebe o que a gente deveria receber, o que a gente acha que a gente deveria receber, bens materiais, carros, casamento, sucesso, enfim, nós nos tornamos ingratos. Mas por que que nós nos tornamos ingratos? Porque de fato nós não estamos caminhando com Cristo. Porque quando nós caminhamos, nós amadurecemos. Então, a ingratidão de alguns filhos é a falta de maturidade, é a falta de caminhar com Ele, de estar enraizado nele. De passar pela porta e viver a vida de cruz. Perfeito. E quando o Salmo 23 fala,
o Senhor é meu pastor e nada me falta, não é nada me faltará. Algumas traduções falam nada me faltará, mas a tradução correta é nada me falta. Por quê? Porque ele é suficiente hoje. Porque em Cristo nós temos toda a plenitude. Então, quando nós aceitamos a Cristo, temos a mentalidade de Cristo, conhecemos as Escrituras e nos relacionamos com o corpo, nós amadurecemos. E quando amadurecemos, nós não ficamos correndo atrás de coisas materiais e esse é o maior propósito da nossa vida. Não, porque o nosso maior prazer não está mais nisso. Como nós temos a mente de Cristo agora, o nosso maior prazer é cumprir a vontade do Pai. E qual é a vontade do Pai? Que seu reino seja expandido nessa terra. Então nós passamos a de fato viver o ID, porque agora é o ID que nos satisfaz. Agora é o ID que traz satisfação. Agora é o cumprir a vontade do Pai que de fato nos realiza. Não é mais um carro, não é mais dinheiro, não é mais status, é cumprir a vontade daquele que nos enviou, que nos chamou. Então, isso é muito importante de ser compreendido, porque talvez a gente está falando aqui, e as pessoas compreendem o que é Isa. Tá, mas como é que então eu vou ter como é que eu vou conseguir ter satisfação em negar a mim mesmo? Quando você recebe a mente de Cristo, você não vive mais para si. Seu prazer não é mais esse. Seu prazer é viver para cumprir a vontade daquele que te enviou. Exatamente. É como se fosse uma tradução, você começa uma lente, na verdade, você começa a enxergar com essa mente, com esse olhar da mente de Cristo, que aí sim não é loucura, deixa de ser uma loucura e se passa a ser a maior revelação, a maior verdade. Da mesma forma como eu tinha falado, foi uma injustiça com Jesus e aí ele passou pelo processo de crucificação. Da mesma forma, quando nós, filhos de Deus, passando por injustiça, a gente não olha a cruz como uma derrota. A gente olha como uma vitória de, assim como Jesus, ele foi vitorioso naquela cruz, passando por injustiça, quando eu passar por injustiça, aí sim eu quero crucificar. Aí sim eu me torno parecido com Jesus. E aí é essa visão, não é de derrota, de peleia, sabe? A famosa frase, né? A vida do crente é difícil, né? É difícil, mas não é uma loucura. Faz sentido o que a gente está passando. A gente não passa por problemas, dificuldades, sofrimento por passar, mas como o apóstolo Paulo falava que o sofrimento dele nem se comparava com nada, com aquilo que o Senhor iria fazer na vida daqueles que estavam perto dele, né. E eu acho até importante a gente já entrar sobre, ok, como ela falou, quero buscar ter a mente de Cristo. Como que eu posso ter essa comunhão na igreja? Como que eu posso me portar na igreja? Como é importante a gente ter a comunhão na igreja, né, porque eu até notei que a igreja, ela nasceu do coração de Deus, ela foi formada pelo sacrifício de Cristo e é sustentada pelo poder do Espírito Santo. Então, ela nasceu do coração de Deus, ela já estava na eternidade. Não foi uma estratégia humana, mas foi esse um plano já de Deus, foi já desenhado no coração de Deus. Ela foi formada por Cristo, ele é o nosso fundamento, nossa rocha, o nosso firme fundamento, e é sustentada pelo Espírito Santo, a mente de Cristo. E o Espírito Santo, através dessa mentalidade renovada, nós começamos a ter a relação, a comunhão. Então, Rafa, qual é esse perigo de nós sermos apenas esse membro de domingo? E de achar que, ok, fui salvo, essa maior revelação, entendi sobre Jesus, mas quero apenas estar na igreja e não ter comunhão com os irmãos. Qual seria esse problema? Qual que é a problemática da gente não querer viver em comunhão na igreja? Porque nós estamos falando sobre o nascimento da igreja, mas existem pessoas que não querem viver esse corpo, sabe? Por Se frustrar, frustração. Mas por que é tão importante sim, a comunhão do corpo de Cristo? para de fato a edificação do corpo, para o desenvolvimento de fato da mente de Cristo, da edificação do corpo. E eu consigo então ter a mente de Cristo se eu não tiver comunhão? Não, não existe essa história de minha casa é minha igreja. Isso não é possível, isso não é o plano de Deus, isso não faz nem sentido se a gente for olhar por uma perspectiva bíblica. A igreja, ela sempre foi o corpo, entende? A relação do corpo. E Deus, ele nunca planejou o quê? Um membro inativo. Perfeito. Ele nunca planejou. E a gente só consegue sentir, né, Isa, a necessidade, né? Porque somos um corpo. Se a gente for parar para pensar num corpo literal, num corpo biológico, nós temos mãos, nós temos pés, a gente só vai sentir o quão importante é o dedo mindinho
quando ele está ausente ou quando ele está inativo. Então, todos são de suma importância. Respondendo aquilo que o Senhor os deu talento para ser, aptidão para ser. Então, os que são mestres sejam mestres, os que são evangelistas sejam evangelistas, porque é um dom. Aquilo é uma aptidão que deve ser desenvolvido, sim, também, mas a importância de o corpo estar em constante relacionamento é para a edificação. Então, eu preciso da Isa para me desenvolver em algumas coisas. A caminhada com ela faz parte do corpo de Cristo. A caminhada com ela pode me ensinar, pode revelar cada vez mais de Cristo em mim. Coisas que ela já aprendeu e que ela já viveu com Cristo, podem a cada dia mais me desenvolver como cristã. Da mesma forma que o relacionamento com outras pessoas. Ah, mas eu fui magoado. Ok, aquela pessoa ela precisa se desenvolver mais em Cristo, ela precisa que Cristo seja aumentado nela. Vamos perdoar, vamos compreender, mas não vamos desistir de caminhar, não vamos desistir de Cristo por causa disso. Isso é muito pouco perto daquilo que nós temos quando estamos na presença dele, quando estamos com o corpo. Então, filhos precisam ser desenvolvidos, a mente de Cristo precisa ser desenvolvida em nós para que nós possamos expressar a Deus, não machucar pessoas e, de fato, estar apto e pronto para quando o noivo vir, buscar uma noiva sem mácula e perfeita no nível do nosso noivo. E para finalizar, Rafa, eu queria falar uma frase que o Douglas Locke ele falou: ninguém está preparado para viver se antes não estiver preparado para morrer. E é uma morte de cruz, é uma morte de renúncia. É renunciar às nossas vontades, é renunciar aos nossos desejos, é renunciar ao nosso ego, é renunciar às nossas frustrações, a briga com alguém, sabe, uma situação e por conta disso hoje você não quer estar na na comunhão com o corpo de Cristo, sabe. Então, que você possa entender, através de tudo aquilo que a gente falou, sobre a importância de morte de cruz, de você morrer nesse momento, para tudo isso que você já passou, entender que a partir do momento que você começa a ter essa morte diária, todos os dias, Cristo ele vai começar a se manifestar e se revelar cada vez mais em você. E é Ele, através do Espírito Santo, que vai te ajudar a ter os dons do Espírito, que vão te preparar, vão te dar tudo o que você precisa para ter comunhão com os irmãos da igreja. Você não está sozinho, você não caminha sozinho, você não resolve todas as situações da sua vida sozinho, mas existe um Espírito que habita em você e que ele tem virtudes totalmente completas para que você possa viver em plenitude com o corpo de Cristo. Espero que você tenha gostado e entendido tudo que nós falamos hoje aqui e também pedir para você compartilhar Com certeza. nas redes sociais, com um amigo, alguém que gosta de ouvir sobre esse tema, ou alguém que você quer edificar, tenho certeza que vai edificar muitas vidas. Um beijo, obrigada. Tchau, tchau.